Fala galera da Max, estamos aqui de novo conversando com vocês no Muse Responde e hoje o tema é BCAA. Pois bem, eu sei que vocês estão acostumados a ver uma polarização gigante, gente que usa BCAA para tudo, gente que usa BCAA para absolutamente nada, fala que não funciona, que é bobagem, quer jogar dinheiro fora. Então, eu preciso falar de algumas coisas para vocês que estão relacionadas a por que essas pessoas têm essas duas opiniões, tá? Normalmente, quando você faz um trabalho científico com qualquer tipo de substrato, são necessários que a condição desse estudo ela seja observada. A gente chama isso de metodologia. Como eu vou estudar isso? Vou dar um exemplo para vocês. Eu decido pesquisar se a nadadeira do peixe é uma forma de locomoção viável. Só que no meu estudo, eu estudo que eu ponho um peixe para andar no asfalto. Você acha que ele vai nadar bem? Então aí, como estudo, eu concluo que as nadadeiras são formas ruins de locomoção. Percebe que isso é um erro metodológico? É um erro metodológico por quê? Porque a nadadeira não foi feita para andar no asfalto. Então, se eu for falar que a nadadeira foi ruim para andar no asfalto, por mais óbvio que isso tenha sido, eu tenho que dizer que a conclusão do meu estudo é que as nadadeiras não são boas para andar no asfalto. Porém, necessitam-se mais trabalhos para averiguar se, no meio líquido, na água, as nadadeiras são meios de locomoção eficiente. Entenderam o que eu estou dizendo? Porque se a gente estudar a nadadeira na água, a gente vai ver que ela é muito mais eficaz, por exemplo, do que a roda de um carro, do que o seu próprio pé. Isso é metodologia. Então, quando a gente acessa um estudo científico, a primeira coisa que a gente olha é metodologia. BCAA, pessoal, dá pra gente conversar aqui a tarde inteira, tá? Mas eu vou resumir muito aquilo, porque o BCAA começou a ser estudado há muito tempo, tá? E um dos primeiros caras que estudou o efeito do BCAA no exercício foi um sujeito chamado Luc Van Loon. E o que ele estudou? Ele estava estudando especificamente sobre leucina, que é o principal componente do BCAA. O que tem a leucina de tão especial no BCAA? A leucina, pessoal, ele é um aminoácido essencial, ou seja, o nosso corpo não produz, e ela é extremamente necessária para a síntese proteica. Primeiro, porque ela é um dos componentes de praticamente qualquer proteína do nosso corpo. Segundo, porque a leucina ela é um dos gatilhos para o funcionamento das vias metabólicas de síntese proteica. Quais são as mais importantes que vocês estão cansados de ouvir falar? mTOR e P70S6K. Tá? Essas duas vias metabólicas são vias metabólicas que dependem de leucina. Tá? O mTOR ele pode ser desencadeado tanto por leucina, quanto por glicose, quanto por um negócio chamado ácido fosfatídico, tá? Mas vamos deixar isso para lá, vamos falar da leucina, porque foi exatamente isso que o Luc Van Loon estudou em 2007. Ele fez um trabalho onde ele usava a leucina, ou ele estudava o uso da leucina pós-exercício. Então, o que o Luc Van Loon fez? Ele criou uma situação de exercício, e ele dava primeiro carboidrato, depois ele dava leucina, depois ele dava leucina e carboidrato. O que ele percebeu? Ele percebeu que existia uma escala de resposta. Ele tinha uma resposta positiva com carboidrato pós-exercício, melhor com leucina mais leucina sozinha, e melhor ainda com leucina mais carboidrato. Luc Van Loon, não satisfeito, o que ele fez? Ele foi estudar o que era essa relação. E aí ele descobriu que a leucina provocava, uma das coisas que ela fazia, um pico de insulina fisiológico. Vejam bem, fisiológico, tá? Uma coisa é o fisiológico que o seu corpo produz, outra coisa é o exógeno que você coloca no seu corpo. E só para fazer um parênteses rápido, hoje a literatura é muito taxativa em falar que o uso exógeno de insulina não faz você ganhar músculo. Ah, por que ganha peso, Muse? Simples, porque a insulina é o grande carregador de sódio para dentro do nosso corpo. E se carrega sódio, carrega água. E se carrega água, o que acontece com você? Fica pesado, parecendo uma bexiga, tá bom? Vamos voltar para a leucina. Então, quando você tem um uso de leucina pós-exercício, existe um pico de insulina fisiológico, tá? Ora, o que mais tarde Stuart Phillips e outros autores, um outro inclusive chamado Traylor, eles estudaram como se fossem fatores de síntese proteica, tá? Que você tivesse quantidades de aminoácidos circulantes, que você tivesse energia e que você tivesse insulina circulante. Ora, se você dá a leucina, que faz um pico de insulina fisiológico, e ainda você dá energia para funcionar, o que acontece? Melhora da síntese proteica.
Então vocês já começam a perceber que o BCAA ele tem toda a condição de funcionar. Quando? Quando ele é utilizado da forma adequada. Aí vem o nosso papo de metodologia de novo. Não vamos estudar a função da nadadeira no asfalto, vamos estudar a função da nadadeira na água. Não vamos estudar o BCAA usado de forma aleatória, porque isso não adianta, isso não é ciência, isso é qualquer coisa, isso é um tiro no escuro, isso não existe. Vamos estudar para aquilo que ela funciona. Conhece que a leucina faz um pico de insulina fisiológico. Sabe-se também que a insulina fisiológica, ela aumenta a aminoacidemia, faz com que aumente a síntese proteica. E isso faz com que você consiga ter hipertrofia muscular. Por quê? Porque síntese proteica é condição sine qua non para que você tenha hipertrofia. Então, primeiro lugar, balanço nitrogenado. Segundo lugar, síntese proteica. Terceiro lugar, hipertrofia muscular. Essas coisas não são sinônimos, essas coisas elas são cadeias de acontecimentos diferentes. O trabalho de 2007 do Luc Van Loon, ele mostrou exatamente isso. Ele não falou que você fica mais forte, menos forte, não era esse o objetivo. O objetivo dele era mostrar que existia uma variação fisiológica quando se consumido leucina, junto ou separado de outras proteínas, onde o corpo fazia um aumento da liberação de insulina e isso poderia provocar uma melhora na síntese proteica, e provocava. Do ponto de vista clássico, então, a gente já tem a nossa resposta. Qual o uso clássico de BCAA? Clássico. Logo depois do treino, para aumentar a insulinemia fisiológica, para que a gente tenha uma melhora de síntese proteica. Então a resposta, BCAA funciona? Se você estiver usando certo, sim. Existem uma série de outros usos do BCAA, pessoal. Contudo, você também não pode esperar que, dando tiro para todo lado, ele funcione. Por quê? Porque quando você pega o BCAA, por exemplo, e você usa ele sem alimentação, que muita gente faz, você começa a desacreditar que ele funciona. Por quê? Existe uma tendência, sim, de você substituir refeição com BCAA e você ter perda de massa muscular. Sabe por que isso acontece? No mesmo trabalho do trailer que eu falei para vocês, existe uma parte dele onde ele mostra que o aumento da insulina, ela causa uma hiperaminoacidemia transitória. Ou seja, pensa o seguinte, a insulina sobe, a gente libera aminoácidos na circulação. Só que a insulina não aumenta a síntese proteica, então ela rouba todos esses aminoácidos. Aí o que acontece? Desenvolve-se uma hipoaminoacidemia. E quando desenvolve uma hipoaminoacidemia, o que acontece? Você tem perda da síntese proteica. Então o BCAA não é uma coisa que a gente recomenda o uso em jejum, a gente não recomenda o uso sem alimentação. Por quê? Porque se você usa ele para substituir a alimentação, a tendência é que você perca massa. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Uma pessoa que come demais, ela fica musculosa ou ela fica obesa? Obesa, certo? Uma das razões dela ficar obesa é porque existe uma hiperinsulinemia sustentada. Então a insulina, que devia ter títulos baixos, 3, 4 unidades por decilitro de sangue, ela atinge 30, 40, 50. Então é uma pessoa que vive numa condição de hipoaminoacidemia. Ora, é por essa razão, ou uma delas, tem várias, que o obeso acaba tendo muito menos massa muscular por unidade de massa, que uma pessoa que faz musculação. Se não todos, nós não seríamos obesos quando comêssemos muito, todos seríamos musculosos. Entendeu agora? Tá? Então lembrem disso. Tá? Primeiro, situação condicional. Quando você vai usar? Segundo, quando você não vai usar? O que é o clássico? O aumento da insulina fisiológica pós-exercício. E tudo que você for raciocinar, quando você for usar um BCAA, o que você tem que pensar? Aonde essa leucina vai funcionar para mim? Ela vai funcionar no mTOR? Ela vai funcionar no P70S6K? Ela vai fazer uma hiperaminoacidemia transitória numa situação onde eu consumir outras proteínas? Vou associar, por exemplo, o whey protein com aminoácido, com BCAA? Olha só, eu dando ideia para vocês. Então tem uma série de estratégias diferentes, tá? Mas por favor, não se apeguem em dogmas. Ciência não é dogma. O que é dogma é a tendência da religião, tá? Então algumas religiões têm dogmas, a ciência não. Pessoal, a grande diferença dos grandes cientistas e dos grandes professores é, primeiro, eles saberem que daqui 20 anos, metade do que a gente sabe vai estar errado. Essa é a primeira qualidade do professor. Sabe qual é a segunda? Sabe qual que vai estar errada.
Então pensem bem, tudo que é conhecimento, pessoal, não pode virar religião, não pode virar dogma. Ele tem que ser conhecimento. A gente tem que saber que ele tem um uso meio que pré-estabelecido até que a gente descubra como é que aquilo se conecta a outra coisa. A ciência tem essa capacidade de estudar a nossa vida como se uma história fosse, criando linhas de raciocínio que vão nos levando até o objetivo onde a gente quer. Se vocês olharem os clássicos, vocês vão entender como as coisas funcionam. Beijo para vocês com BCA ou sem. Combinado? Boa sorte, sucesso e muito músculo para vocês.